Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar em sofrimento. Basta Deus irá fazer. Quando eles têm suas mãos.
para os que nele creem. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Estamos amados em casa aí na paz do Senhor Jesus. Essa noite de quinta-feira, frio, que estamos para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe, meus amados. Vamos estar entregando aqui os nossos louvores, adoração ao Senhor. Um momento precioso, né? A qual nós estamos aí desfrutando aí deste momento lindo aí. Os louvores, adoração, juntamente com os nossos irmãos aí de casa. Deus abençoe. Pai querido, nosso Deus, neste momento queremos apresentar a oração que nós fizemos aqui, Pai, anteriormente à live. Que o Senhor possa estar acolhendo a oração do teu povo, Senhor. E toda a oração que foi feita também em casa, a oração de intercessão, Senhor, por este ministério, por nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, o Senhor possa estar, Pai, respondendo a essas orações, meu Pai. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração desta noite. Assim pedimos ao Senhor e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. O Evangelho segundo João. Deus abençoe, meus amados. Abençoe, Xará. Deus abençoe, querido. Aí estamos. Deus abençoe os amados que estão em casa nos acompanhando. Vão compartilhando aí. Temos algo importante hoje. Está em João 1. Abra sua Bíblia aí, meus irmãos. Vocês que estão em casa, nos acompanhem também. João 1. O Verbo se fez carne. Queremos trazer um pouquinho de informação, né, informações sobre essa mensagem, talvez de uma ótica um pouquinho diferente do que nós pregamos da outra vez, mas aí vamos trazer um pouquinho mais de informações, tá? Complementares, em nome de Jesus. O Verbo se fez carne, tá? Vamos lá? Vamos comigo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tá? Evangelho segundo João, acharam? Estão acompanhando, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Ali estava a verdadeira luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha só que lindo agora o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que importante isso aqui, tá? Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e verdade. Amém? Fique até o final, irmãos, para vocês receberem essa mensagem. É importante. Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Evangelho de João, apóstolo João, a qual o Verbo se fez carne, Senhor. Fale conosco, fale com a Tua igreja, fale com o pessoal de casa, com os irmãos, com as irmãs. Senhor, venha trazer a mensagem clara, através do Espírito Santo aos nossos corações, diretamente do Teu trono da graça. Pai, abra agora o entendimento de cada um para receber o que o Senhor tem preparado, Deus, para cada um de nós que vai ouvir esta mensagem. E seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. Amados irmãos, trazendo esta mensagem hoje sobre o Verbo que se fez carne, essa palavra, ela foi, o Evangelho de João, ele foi escrito, segundo aqui o autor, o apóstolo João, cerca de 85 depois de Cristo. Este Evangelho, irmãos, ele é diferente, um pouco diferente dos outros três, Mateus, Marcos, Lucas, um pouco diferente. O Evangelho de João, ele foi escrito, irmãos, 20 anos depois dos outros Evangelhos. 20 anos depois, olha só. Ele trouxe algo diferente, porque havia naquela época, irmãos, uma contenda em relação a doutrinas, porque judeus e gregos estavam entrando no gnosticismo, algo que estava atrapalhando a pregação do Evangelho genuíno, que era falar de Jesus Cristo. Então, eles estavam com este problema, e João entra com o quarto Evangelho para provar que Jesus Cristo foi Deus, Jesus Cristo era Deus, Jesus Cristo veio em carne. Então, ele tinha que trazer este Evangelho para combater, para defender a causa de Cristo, que realmente Cristo, ele era filho de Deus, ele veio em carne, mas mesmo sendo filho de Deus, ele nasceu de uma mulher, ele cresceu aqui nesta terra, ele pisou nesta terra, ele viveu nesta terra até os seus 33 anos e pouco, e João estava defendendo essa causa. Então este Evangelho, ele traz a prova que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus. Os outros evangelhos vão falar a história de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus ministrou, sobre as palavras, sobre os testemunhos, sobre os milagres. O Evangelho de João, ele vai trazer essa tese, irmão, ele vai defender que Jesus Cristo veio em carne, a qual o povo não estava acreditando, tanto judeus como gregos. Com esse gnosticismo, eles estavam entrando em um confronto com o cristianismo que estava em crescente, amados irmãos. Então, João começou, irmão, João não é o mesmo que João Batista, vai falar aqui sobre João e João Batista também, tá? O apóstolo João é o mesmo que escreveu as epístolas de João, a primeira, segunda e terceira, e também, qual que é o outro livro? Isso, Apocalipse do apóstolo João. Então, João foi muito importante, no cristianismo, irmãos, ali no primeiro século, Então, foi escrito há 85 anos depois de Cristo, este Evangelho, tá? Os outros foram antes. Então, é diferente, um pouco diferente. Nós vamos trazer nessa ótica hoje, irmãos,
de comprovar que Jesus é Deus, que Jesus veio em carne. Jesus é o grande eu sou, né? Eu sou, lembra? Jesus é o eu sou também. Então, no princípio, era o Verbo. Quem que era o Verbo? Jesus, isso. E o Verbo estava com Deus. Então, estava Jesus e Deus. E o Verbo era Deus. Então, ele começa como está lá no início de Gênesis também, não é? Então, o Verbo estava no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, João começa a provar aqui que Jesus, ele estava no princípio, que Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí segue o 2, né? Depois segue o 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Olha só. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, quem criou céus e terra? Deus. Né? Então, todas as coisas foram feitas por ele. Jesus é Deus? Sim. Então, Jesus é Deus. Jesus, então, fez todas as coisas. Né? Olha como o apóstolo João está provando aqui para o povo ali, né, do primeiro século, que Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo veio, nasceu aqui, mas ele era Deus, né? E eles não estavam acreditando, então estava provando aqui, neste evangelho. E continua dizendo: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, todas as coisas, Deus criou céus e terra, Deus criou o universo, Deus criou tudo que há debaixo do céu. Deus criou o que está no primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Deus criou toda a terra. Deus criou as águas, oceanos, continentes, tudo que está na terra, tudo que nós sabemos, irmãos, Deus criou. Tudo que nós entendemos, Deus criou. Tudo que você vê, Deus criou. Tudo que você pensar, Deus criou. E Deus é Jesus. Simplesmente João estava descrevendo aqui, né, que Jesus veio em carne, que Jesus é o Verbo, que Jesus é o Criador também, porque Ele é Deus, né? E ele continua dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Jesus estava a vida. Lembra que ele falou: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo, amados irmãos, veio para trazer luz no meio das trevas. Sem Jesus, pura treva. Trevas. Sem Jesus é trevas, tá? Com Jesus é luz. Jesus veio para trazer esta luz aos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Jesus veio como luz, veio para iluminar as trevas, mas as trevas não o compreenderam. As trevas, quem que eram? Os homens, os judeus, todos que estavam ali, né? Então ele veio para iluminar, ele veio para tirar o homem da escuridão, mas o homem não compreendeu. Os judeus rejeitaram, os judeus até hoje rejeitam, os judeus não acreditam que Jesus já veio. Então eles estavam nessa rama aqui de pessoas que não acreditavam, tanto os judeus ali quanto os gregos. Eles estavam ali com o gnosticismo, trazendo outras formas de religião filosófica, filosofia juntando com religião, misturando tudo e atrapalhando o evangelho genuíno, verdadeiro. E João trouxe aqui
né, para esclarecer que Deus, que Jesus era Deus. Jesus, ele mesmo vindo em carne, sendo homem aqui, ele era Deus também. Daí eles não compreenderam, e nos dias de hoje, amados irmãos, muitos não compreendem também que Jesus é Deus, que Jesus liberta, que Jesus é vida, que Jesus é a luz, que Jesus é o caminho, que Jesus é o eu sou. Lembra que Jesus falou, eu sou o pão da vida? Lembra ou não? Eu sou o pão da vida. O que mais que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais que Jesus falou? Eu sou a luz. A verdade. Isso, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus dizendo, tá, gente? Aí Jesus disse também, eu sou o quê? O alfa e o ômega. Antes que Abraão existisse, eu sou. E como Deus falou que chama? Como Deus falou que chama quando Moisés perguntou? O grande eu sou. Então Jesus está dizendo aqui, ó, eu sou. Então ele está, desde lá do princípio, o grande eu sou. Então Jesus estava dizendo que ele era o eu sou. Eu sou é Deus. Daí ele compara, irmãos, ele fala também, no final eu vou trazer sobre isso, que ele é a luz. Eu sou a vida e a ressurreição. Isso, eu sou a vida e a ressurreição. Falou, né? Para Lázaro também, né? Isso. Boa, Michel. No finalzinho vocês me lembram disso aí, tá? Para a gente terminar esse raciocínio. Então nós vamos terminar esse raciocínio, tá? Me lembra, hein? Vê se eu não vou esquecer. Aí, continuando, houve um homem, não é isso? O 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Quem que é esse João? Não é o João apóstolo, tá? É o Batista, já foi ministrado hoje aqui, lembra? Mais uma vez, ó, a palavra se confirma. Então João Batista foi enviado, João estava falando sobre ele, ó. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, olha só, a luz do mundo, para que todos crescem por ele. Irmão, João, ele veio, né, pregando. Vocês lembram que antes dos evangelhos ali tem uma página em branco? Pode olhar na sua Bíblia, antes de Mateus 1, tem uma página em branco. Vai lá, vamos entender. Que uma página em branco, irmãos, que divide o Antigo Testamento com o Novo Testamento, certo? O que significa, amados, esta página em branco? O pastor ensinou uma vez para vocês isso. O que significa nos estudos? Tem uma página assim em branco, pode olhar, toda a Bíblia tem uma parte em branco, uma página em branco, que divide os dois, Antigo Testamento e Novo Testamento. O que significa, amados, é isso aqui, ó. Que durante 400 anos, Deus não falou com o seu povo. Deus não falou com o seu povo. Lembra ou não? Já foi ministrado sobre isso. Onde divide o Antigo Testamento. Viu aí? Já olharam? Já olharam, não? Sim ou não? O último Malaquias, né, de Mateus, divide, tem uma página em branco. Então,
400 anos, irmãos, Deus não falou com o seu povo. Foi aonde surgiu os 7 livros apócrifos. Quais são os livros apócrifos? Que tem na Bíblia católica. São livros que foram não considerados inspirados pelo Espírito Santo, porque Deus não falou. E eles foram escritos nesses 400 anos de silêncio de Deus. Amém, gente? Até aqui pegaram? Aí chegou quem? João Batista falando. O maior nascido entre mulheres, que já foi ministrado hoje aqui. Aí Deus enviou, eis que Deus enviou um homem chamado João, depois de 400 anos, para testificar, testemunhar de Jesus Cristo, que veio o Filho de Deus. Então ele veio falando, irmãos, com autoridade. Só que ele veio pregando no deserto. Ele veio pregando com roupas de pelos, de animais, comendo gafanhoto, mel silvestre, veio pregando no deserto, irmãos. E a Bíblia fala que a multidão saía das cidades para ir ouvir João pregar. E perguntaram para ele: quem é você? Você é Elias? Você é o Cristo? Você é o que nós esperamos? Ele disse: não, eu não sou nem de amarrar a sandália dele. A humildade de João, e testemunhando de Jesus que viria o Messias. Que viria o Messias. Imagina se fosse nos dias de hoje, irmãos. O homem usado por Deus, ele ia se engrandecer. Mas você, Jesus, eu sou um grandão aqui, faço um tanto de milagre aqui, ó. Os holofotes iam tudo para cima dele, já ia se eleger o grande, mas não. Ele foi humilde, ele falou assim: não, eu não sou o que vocês esperam, eu sou apenas João. Eu não sou nem de amarrar a sandália dele, do que vem. Aí ele falou isso. E a Bíblia fala para nós, que ele não era a luz no 8, mas veio para que testificasse da luz. Testificasse da luz. Então ele veio falar: olha, está vindo Jesus, está vindo o Messias, está vindo o Cristo. Ele diz que ele batiza com água, mas Cristo ia batizar com fogo, com Espírito. Amém, gente? Depois ele conheceu, depois ele encontrou ali, no batismo ali, onde ele batizou Jesus. Então João foi importante. O João Batista, foi ministrado sobre João Batista hoje aqui, para que a igreja veja como que Deus primo Jesus, primo Jesus. Depois vai falar a história dele aqui, como que ele foi preso, que ele foi morto também, defendendo uma causa, as causas do Evangelho. Então João foi importante, tá? Foi o que batizou Jesus. Estava no mundo, ali estava, aí já volto a falar de Jesus, no 9, volto a falar de Jesus. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo, Jesus. João estava testificando, falando: aí Jesus é ele que é o cara, eu não sou não. É isso aí, irmãos. O importante, presta bem atenção, olha para mim todo mundo. O importante não é o pregador. O importante não é o pastor. O importante não é o apóstolo. O importante não é o missionário, o diácono. Não é o que prega. O importante, irmãos, é a palavra. O importante é Jesus Cristo. Assim como João, o importante não é você que vai lá e prega bonito e dá uns gritos lá e o povo cai, não. Isso não é importante. O importante é a palavra de Deus. O importante é o Espírito Santo. A palavra, ela é a mesma pregada, tá? É a mesma. E nós somos também os mesmos. Não importa o cargo, não importa a hierarquia espiritual, não importa nada disso. O importante é a palavra ser ministrada. Se você chegar aqui e falar: Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva, acabou, pregou. Não tem maior, não tem menor, não tem mais sábio, não tem mais nada disso. João Batista provou isso para nós, que ele foi o maior nascido de mulher e não se engrandeceu quando vieram falar: você é quem? Com essa autoridade toda que você está pregando.
Falou, não, eu sou João, não sou João. Aquele que vem é muito maior do que eu. Então, o Evangelho é importante, porque é o que vai salvar, é Jesus Cristo. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Você só vai pregar. Nós só vamos pregar e sair andando. Demora para aprender. Demora para aprender. Mas louvado seja Deus que nós aprendemos. Que nós somos pequenos, irmãos, nada. Lá em Isaías compara que nós somos como trapo de imundícia. Nada. Então, deixa todo orgulho de lado. Deixa toda a vaidade de lado. Simplesmente fala. Prega e sai andando. Quem faz a obra é Deus. Você não vai salvar ninguém. Eu não vou salvar ninguém. O bispo não salva. O apóstolo não salva. O homem não salva. A autoridade não salva. O papa não salva. O padre não salva. Ninguém salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é Jesus, com a fé em Jesus Cristo, ouvindo a palavra da verdade. Então isso fez João, tá? E ali estava a luz verdadeira, Jesus Cristo, a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo, Jesus traz a luz, traz o brilho, traz a luz. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quantas vezes fala mundo aí? Quantas vezes fala mundo aí? 10, né? 3 vezes. Estava no mundo. Que mundo? Aqui. Planeta, Terra, mundo físico, mundo, né? O mundo foi feito por ele. Qual mundo? Físico, tudo. Feito por ele, toda a criação. O mundo não o conheceu. Qual que é o mundo que é esse? O mundo, qual que é esse? Pessoas. Todo mundo, pessoas. Aí já são pessoas, tá? Pessoas. Então o mundo não conheceu. Então ele estava aqui neste mundo. O mundo todo foi feito por ele, que é o mundo físico, né? Toda criatura, tudo. E o mundo não o reconheceu. Não o conheceu. São as pessoas. Rejeitaram. Continuam rejeitando, irmãos. Continuam rejeitando, tá? Olha que tremendo, irmãos. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem eram os seus? Ele veio para o que era seus. Ele veio para o povo judeu, o povo, supostamente, os hebreus, o povo de Deus. Ele veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram, tá? Eles rejeitaram e rejeitam ainda. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí entra, irmãos, uma palavra tão importante para nós, para todos aqueles que receber Jesus Cristo. Talvez seja este o momento que Deus tem para a sua vida. Olha só, 12. Mas a todos quanto receberam, abraçaram Jesus, eu creio em Jesus, eu recebo Jesus, acontece isso aqui, ó. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ninguém pode dizer, eu sou filho de Deus, por si só. Ninguém pode dizer, eu sou filho de Deus, porque esse aqui me está fazendo filho de Deus. Não. Todos aqueles que quanto receberam Jesus, todos aqueles que abriram o coração para Jesus, todos aqueles que aceitaram o sacrifício de cruz de Jesus Cristo, receberam Jesus, deu-lhes o poder. Deus é que salva, Deus é que toca, Deus é que muda a história. Se Deus não trouxer para Jesus, irmãos, não é salvo, não consegue, por si só não. Serem feitos filhos de Deus aos que creem no nome de Jesus. Então existem 2 espécies de ser humano. Nasce criatura de Deus e depois se torna filho de Deus. Uma pessoa pode passar como criatura de Deus a vida inteira e morrer e não ter salvação. Criatura de Deus, é feitura de Deus, nasceu. Mas se ele não receber Jesus, se ele não entregar a vida para Jesus, ele vai passar a vida inteira, vai morrer e não vai se salvar. Não importa se ele é bom, não importa se ele é honesto, se ele é bonzinho, se ele é uma pessoa boa, não importa.
importante é aceitar, é crer em Jesus Cristo. O importante é entregar a vida para Jesus. Portanto, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Passam de criatura a filho de Deus. Todos aqueles que converteram, todos aqueles que entregaram a vida para Jesus, todos aqueles que são de Jesus hoje, eles têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Passam de criatura a filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, olha só, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que é isso aqui, irmãos? Nem da vontade do varão, mas de Deus. O nascimento de uma criança, a concepção de uma criança é feito, de um relacionamento de uma mulher e de um homem, tá? Isso é o nascimento de sangue, da vontade da carne. Mas o nascimento que vem de Deus para se tornar filho de Deus, já é o nascimento que a pessoa pode ser já adulto, pode ter 80 anos. É o novo nascimento em Cristo Jesus. Então, que não veio da vontade da carne, nem do varão, mas da vontade de Deus. Se você tem 70 anos, 80 anos, foi tocado por Deus, recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem esse poder de ser chamado filho de Deus. Você é salvo em Cristo Jesus. Disso que se trata. Porque é Deus que salva, não é o homem que salva. Mais uma vez, não é o pastor que salva, não é o bispo que salva, não é o obreiro que te salva, não é o papa que te salva, não é a igreja que te salva, é Deus quem salva. Com este poder de se tornar filhos de Deus, da vontade de Deus, vem a salvação, vem o novo nascimento, irmãos. Aquela mudança real que acontece naquela pessoa que é convertida, que todo mundo fica espantado. Nossa, mas esse não era aquele? Essa não era aquela? Olha o que ele fazia. Olha agora como que ele está. Isso é o novo nascimento. Amém, gente? Então, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas sim da vontade de Deus. Nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então vem aquela mudança total, irmãos. Aquela mudança total, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Voltando ao que nós estávamos falando lá, irmãos, sobre o eu sou. Então o João queria provar que Jesus era Deus, porque estava tendo essa controvérsia, gregos, judeus, ali, e tendo uma grande discussão no primeiro século. Aí, o grande eu sou, Deus falou lá atrás, que era, qual é o seu nome? O grande eu sou, o grande eu sou. Aí Jesus disse que ele era o quê? A ressurreição e a vida. Eu sou o quê? O pão da vida. O que mais? Eu sou o alfa e o ômega. O que mais? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O que mais? Eu sou a luz do mundo. Agora, Jesus não disse para nós que nós somos o caminho, que nós somos a verdade, que nós somos a vida. Ele não disse. Ele não disse para nós que nós somos o pão da vida. Ele disse que Ele é. Lembra? Mas Ele disse também que Ele era a luz do mundo, E por que Ele disse que nós somos a luz também, o sal da terra? Quem lembra? Foi a única vez que Ele disse que nós somos como Ele, a luz. Jesus, Ele tem brilho, seu brilho é próprio. Nós não temos o brilho próprio, mas nós somos também chamados como luz e sal, para fazer a diferença no meio do povo ímpio. Amém, gente? Está entendendo? Por que Jesus é luz e nós também somos luz? Porque Jesus brilha por si só, amados irmãos, mas nós não brilhamos por nós mesmos. Nós brilhamos por aquele que habita em nós, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é Deus. Amém? Então, através deste brilho, que não vem de nós, mas vem do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos dizer também que eu sou a luz
e o sal. Como Jesus disse, vós sois a luz e o sal deste mundo, para fazer a diferença. Eu sou a luz que ilumina todo homem, disse Jesus. Portanto, irmãos, aqui ele termina, João termina dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele viu a glória do Senhor. E a glória do Senhor, irmãos, é o total da sua grandeza. A glória de Deus resplandeceu, resplandece. Nós, quando sentimos um pouquinho da glória de Deus, nós quase não aguentamos, irmão. Aqui na igreja nós começamos a chorar, tem uns que até caem no chão aí. Acontece, é muito forte um pedacinho, um pouquinho da glória de Deus que desce, que é derramada no São Senhor. Então, ele viu essa glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse é Jesus Cristo, amados irmãos. É o Senhor dos senhores. É aquele que a qual todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor um dia. Portanto, hoje, se ouvistes a palavra e sentiu no coração de entregar a vida para Jesus, este é o momento. Entrega a sua vida hoje para o Senhor Jesus, repetindo essa oração comigo. Você que está em casa, você que está quietinho aí ouvindo essa palavra neste momento, fala assim com o seu coração aberto. Se você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, é a luz do mundo, que veio para alumiar todo homem nascido nesta terra. Se você crê em Jesus Cristo, se você quer a vida eterna, este é o momento. Entrega o seu caminho para o Senhor, entrega a sua vida para Jesus. Onde você estiver, perto ou longe, no Brasil, fora do Brasil, este é o momento de repetir esta oração sincera para Deus, você e Deus. Pai amado, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu recebo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, ao qual ninguém pode pagar. Amém. Vou orar com vocês agora. Pai amado, querido Deus, mediante essa palavra, Senhor, a qual palavra que o Teu Filho Jesus se fez carne e habitou no nosso meio, veio nessa terra e nos salvou, nos libertou. Entrego ao Senhor cada vida que fez essa oração comigo, apelo para a salvação. Pai, escreva o nome de cada um no livro da vida, ao qual ninguém pode apagar. Senhor, o Senhor pode alcançar multidões agora. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Por mais que o inimigo queira impedir, é a Tua palavra que não volta vazia, Senhor. Não é o homem pregando, não é o homem falando, mas o Teu Evangelho, Senhor, a qual o Espírito Santo é quem convence. Alcança vidas, Pai. Que haja testemunho de pessoas que se converteram através de uma palavra como essa, a qual é o Senhor que opera. Obrigado, Pai. Escreva o nome de cada um no livro da vida. Pai, que aqueles possam estar reconciliando agora, aqueles que estão afastados, perdidos do caminho, possam voltar para a casa do Senhor. Também, Pai, salva aqueles a qual o Senhor lhe apraz, Senhor, a qual lhe apraz, através dessa mensagem. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um de nós, nossos familiares, nossa vida, nossa saúde, nossa família, Pai. Assim entregamos diante do Senhor esta mensagem, Deus, que vá para o que me apraz, que possa chegar no mais longe rincão, Senhor, e que possa, Pai, encontrar alguém com o coração sedento, aleluia, Pai, e abrir, Senhor, para a salvação, Deus, para que um dia possa estar na glória e lembrando, quão maravilhoso foi entregar a minha vida ao Senhor Jesus, quão maravilhoso é poder desfrutar da vida eterna e receber a luz que veio a este mundo para iluminar a todos os homens. Obrigado, Senhor. E assim, meu Pai, te agradeço. Tira todo impedimento, meu Pai,
tudo que está tentando impedir da palavra de chegar, e que o Senhor possa operar através do Espírito Santo, milagres e maravilhas, e que haja testemunho neste altar, para honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe. Estaremos nos encontrando no próximo culto, se Jesus assim permitir. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado por estar nos acompanhando. Deus abençoe, boa noite.